Milionário fica emocionado ao presentear menina mendiga com um bolo de aniversário. Em um dia ensolarado, a cidade pulsava com sons de buzinas e vozes apressadas. Mas em meio ao movimento, havia um canto esquecido, um lugar onde a luz do sol mal tocava o chão empoeirado. Ali, entre as sombras, vivia Sofia, uma garotinha de apenas 8 anos, que nunca conheceu o calor de um abraço materno ou a alegria de um aniversário celebrado. E foi nesse cenário que Leonardo, um milionário recluso, decidiu que era hora de mudar sua história solitária. Leonardo, com sua fortuna acumulada ao longo dos anos, vivia cercado por muros altos e um silêncio ensurdecedor. O dinheiro não preenchia o vazio que sentia. O impulso o levou a passear por aquela comunidade marcada pela desigualdade. Ao cruzar os olhares tristes de tantas crianças, uma ideia brilhante surgiu em sua mente solitária: fazer o bem. Ele avistou uma pequena confeitaria e, como se guiado por um destino, entrou. O aroma doce dos bolos recém-assados invadiu seu ser. Com um sorriso nervoso, pediu um bolo colorido, decorado com estrelas e corações. Era mais do que apenas um doce. Era um símbolo de esperança e alegria. Com o bolo cuidadosamente embrulhado, ele caminhou até o abrigo improvisado onde Sofia e outras crianças descansavam. Quando chegou, o olhar de Sofia brilhava como nunca antes. A pequena estava sentada no chão, cercada por pedaços de papel e vontades não realizadas. Ao ver o bolo, ela quase não acreditou. Seus olhos se arregalaram. Em um instante, a felicidade tomou conta do ambiente. Mas Leonardo, enquanto observava a alegria dela, sentia um aperto no peito. Ele nunca imaginou que um simples gesto poderia despertar tantas emoções. A festa começou de forma tímida. As crianças se reuniram, rindo e brincando, mas algo no ar mudava. Quando Sofia cortou o bolo, um homem misterioso se aproximou, observando de longe. Há algo familiar nos olhos dele, uma sombra de lembrança que fazia o coração de Leonardo disparar. Ele hesitou. O que aquele homem queria? A tensão cresceu enquanto todos sorriam, mas dentro de Leonardo as memórias se aglomeravam. E foi no meio da festa que a verdade veio à tona. A mãe de Sofia, uma mulher que havia desaparecido anos atrás, era uma amiga de sua juventude. O vazio que ele sentia se transformou em curiosidade e dor. A cena o envolveu como se o tempo não houvesse passado, e de repente ele estava novamente com ela, sonhando juntos, rindo e fazendo planos. As risadas foram interrompidas quando a menininha de cabelos cacheados olhou para Leonardo. Com uma inocência honesta, ela perguntou: "Você conhece minha mãe?" As palavras da garotinha cruzaram o ar pesado, como uma faca afiada. A festa silenciou. Todos os olhares se voltaram para Leonardo, e o homem misterioso observava ainda mais de perto. É sobre isso que começa a verdadeira história. Entre fatias de bolo e risadas contidas, um abismo de emoções se formava. Leonardo e Sofia embarcavam em uma jornada inesperada, onde o passado e o presente se entrelaçavam. Mas o que realmente aconteceu com a mãe dela? O que aquele homem queria? A generosidade poderia trazer respostas, ou apenas mais perguntas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo olhou para Sofia, que o encarava com seus grandes olhos curiosos, e dentro dele, um turbilhão de emoções começou a se formar. O ambiente tinha mudado. A alegria estava ali, mas também pairava uma tensão. Antes que conseguisse responder à pergunta dela, aquele homem misterioso se aproximou. Seu olhar intenso e penetrante fazia o coração de Leonardo acelerar. Você conhece a mãe dela? O homem perguntou, a voz rouca. A festa ficou em silêncio absoluto. As outras crianças estavam paralisadas, os olhares fixos entre os dois homens. A ansiedade cortava o ar. Sofia, sem entender a gravidade do momento, olhou de um para o outro, sua felicidade ainda refletida em seu rostinho. Leonardo, pálido, balançou a cabeça. Eu, disse. Não conseguiu completar a frase. O homem, no entanto, não se conteve. Você não pode simplesmente aparecer agora, depois de tantos anos, achando que pode fazer tudo o que quiser. Ele gesticulou, quase desesperado. O clima mudava rapidamente. A alegria da festa deu lugar a murmúrios nervosos e ao desconforto das crianças, que começavam a perceber que algo estava errado. Em um movimento rápido, o homem puxou uma foto do bolso e a mostrou a Leonardo. Os olhos dele se arregalaram. Não era apenas uma lembrança. Era uma foto de Sofia ao lado de sua mãe, mais jovem e com um sorriso que lembrava a filha. Você não sabia? Ela está viva e foi você quem fez isso. As palavras do homem cortaram como faca. Leonardo sentiu um nó na garganta, uma avalanche de lembranças e emoções explodindo dentro de si. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele havia perdido contato com a amiga, mas não sabia que ela tinha uma filha. E mais, que estava em perigo. Eu não causei nada, eu prometo. Ele tentou se explicar, mas a incredulidade do homem era palpável. Você tinha que saber, cara. Sua fortuna não te deixa cego para o que acontece na vida real. Você deixou ela para trás. A raiva era evidente e Sofia, percebendo que a festa estava se transformando em algo muito diferente, puxou a calça de Leonardo, buscando conforto e proteção. Calma, calma. Leonardo tentava controlar a situação, envolvendo Sofia em um abraço protetor. Para de gritar. Vamos conversar. Mas as palavras soavam vazias. Como ele iria explicar tudo isso para a garotinha que apenas queria uma festa de aniversário? Você não tem ideia do que aconteceu com sua mãe. Ela estava lá no dia em que tudo desabou e você fez parte disso. O homem continuou, agora já próximo o suficiente para que as crianças conseguissem ouvir. Os olhares se voltavam para Leonardo e um murmúrio corria pela multidão. Como se a tensão estivesse se espalhando. Espera, o que você está insinuando? Leonardo perguntou, sua voz trêmula, o suor escorrendo pela sua testa. O impacto das palavras do homem o atingia como um soco no estômago. É sobre sua família, sobre mentiras que foram contadas e segredos que precisam ser revelados. Sua riqueza não pode comprar isso. E se você não agir, outras vidas estarão em risco. O homem finalizou, e com essas palavras, um sentimento de desespero tomou conta de Leonardo. A cena ao redor começou a desvanecer, como se a festa estivesse em câmera lenta. A alegria se convertia em angústia. Enquanto as risadas dos outros se apagavam, Leonardo sentiu que seu mundo estava desmoronando. Um abismo de segredos e mentiras
se abria diante dele. O que ele realmente sabia sobre sua própria vida. O que estava oculto nas sombras de suas escolhas. E como isso afetava Sofia e sua mãe. A festa que deveria ser de celebração, agora se tornava um campo de batalha emocional. Leonardo segurou Sofia mais firme. Ele sabia que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso levasse a um caminho sombrio e perigoso. E enquanto olhava para o homem misterioso, um sentimento de paralisante incerteza o invadia. O que mais ele não sabia? A resposta estava mais perto do que ele imaginava. Leonardo segurou Sofia, sua pequena mão firme em sua, mas a festa que antes parecia cheia de alegria, agora pulsava com um tenso silêncio. O homem misterioso à sua frente, com olhos ardentes e um semblante severo, parecia carregar toda a dor do mundo. A tensão crescia a cada segundo, uma tempestade prestes a estourar. Você não sabe nada do que aconteceu, o homem disse, a voz trêmula, mas intensa. Leonardo sentiu seu coração acelerar. Ele queria entender. Precisava entender. Mas como poderia? As palavras pareciam se recusar a sair. Um nó se formando na garganta o impediu de falar. Eu não fiz nada, Ele olhou para Sofia, que agora estava confusa, o sorriso se apagando de seu rosto. Por favor, vamos conversar, murmurou, desejando que aquele momento nunca tivesse acontecido. O homem gesticulou, seus braços balançando nervosamente. Esperar não vai mudar a verdade. Sua fortuna, sua riqueza te deixou cego. Sua mãe fez coisas horríveis para te proteger daquela noite. Fez escolhas das quais você não sabe nada. A cada palavra parecia que um novo peso caía sobre Leonardo. Ele sentiu uma área queimando em seu peito, uma dúvida corrosiva que começava a consumir sua mente. Então, como se tudo se movesse. Em câmera lenta, o homem puxou algo do bolso. Era uma carta antiga, amarelada, com letras tremidas que Leonardo reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia era inconfundível. A mãe de Sofia. Você precisa ler isso. É hora de saber a verdade. Sofia, mesmo sem entender a gravidade do momento, puxou a camisa de Leonardo. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz soando como um eco de desconfiança. Leonardo queria proteger a menina, afastá-la da confusão. Mas não podia. Não agora. O homem avançou, entrega a carta a Leonardo, que hesitou. Seus dedos tremiam. A pressão do momento era opressiva, como se o tempo tivesse parado. Ele abriu o papel. As palavras dançavam diante de seus olhos, formando um chamado do passado incômodo. Se você está lendo isso, é porque a verdade não pôde ser escondida para sempre. Sua mãe? Ele parou. Um grito estourou na multidão. Alguém havia caído, e quando os olhares se voltaram, uma mulher estava na porta, pálida e semelhante a Sofia, com os olhos arregalados de medo. Era como se o vento tivesse sido arrancado do mundo. A mãe de Sofia estava ali, viva. A festa atingiu o caos. As crianças começaram a gritar, as risadas transformadas em choros e sussurros. O homem sacudido pela abrupta revelação também se virou, e Leonardo jamais imaginou que veria aquela mulher novamente. O mundo ao redor desmoronava. Você está viva? Leonardo conseguiu pronunciar, sua voz embargada. Todas as suposições sobre seu passado se desfaziam. Cada certeza fragmentava. Mas antes que alguém pudesse se mover, a mulher caiu de joelhos, os olhos em Sofia, uma expressão de desespero estampada em seu rosto. Perdoa-me, minha filha. Perdoa-me. Eu voltei.
ela gritou, mas as palavras se perderam em meio ao tumulto. Leonardo, paralisado, sentiu uma avalanche de emoções. O que havia acontecido? O homem que gritava verdades obscuras, a carta que reabria feridas de um passado enterrado, e agora a mãe de Sofia na sua frente. O que tudo isso significava? O que estava escondido por trás de tantas mentiras e segredos? Enquanto olhava para Sofia, que estava agora de pé, sem entender tudo aquilo, ele soube que a jornada estava apenas começando. E no fundo do seu coração, uma pergunta ecoou: até onde você iria para entender sua própria história? Leonardo segurou Sofia, sua pequena mão firme na dele, mas a festa, que antes parecia cheia de alegria, agora pulsava com um tenso silêncio. O homem misterioso à sua frente, com olhos ardentes e um semblante severo, parecia carregar toda a dor do mundo. A tensão crescia a cada segundo, uma tempestade prestes a estourar. Você não sabe nada do que aconteceu, disse o homem, a voz trêmula, mas intensa. Leonardo sentiu seu coração acelerar. Ele queria entender, precisava entender, mas como poderia? As palavras se recusavam a sair, um nó se formando na garganta. Eu não fiz nada. Ele olhou para Sofia, que agora estava confusa, o sorriso se apagando do seu rosto. Por favor, vamos conversar, murmurou, desejando que aquele momento nunca tivesse ocorrido. O homem gesticulou, seus braços balançando nervosamente. Esperar não vai mudar a verdade. Sua fortuna, sua riqueza te deixou cego. Sua mãe fez coisas horríveis para te proteger daquela noite. Fez escolhas das quais você não sabe nada. A cada palavra, parecia que um novo peso caía sobre Leonardo. Ele sentiu um ardor queimando em seu peito, uma dúvida corrosiva que começava a consumir sua mente. Então, como se tudo se movesse em câmera lenta, o homem puxou algo do bolso. Era uma carta antiga, amarelada, com letras tremidas, que Leonardo reconheceria em qualquer lugar. Aquela caligrafia era inconfundível. A mãe de Sofia. Você precisa ler isso. É hora de saber a verdade. Sofia, mesmo sem entender a gravidade do momento, puxou a camisa de Leonardo. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz ecoando uma desconfiança que deixava tudo mais pesado. Leonardo queria proteger a menina, afastá-la da confusão, mas não podia. Não agora. O homem avançou, entregando a carta a Leonardo, que hesitou. Seus dedos tremiam. A pressão do momento era opressiva, como se o tempo tivesse parado. Ele abriu o papel. As palavras dançavam diante de seus olhos, formando um chamado do passado incômodo. Se você está lendo isso, é porque a verdade não pôde ser escondida para sempre. Sua mãe. Ele parou. Um grito estourou na multidão. Alguém havia caído, e quando os olhares se voltaram, uma mulher estava na porta, pálida e semelhante a Sofia, com os olhos arregalados de medo. O mundo parou. A mãe de Sofia estava ali, viva. A festa atingiu o caos. As crianças começaram a gritar, as risadas transformadas em choros e sussurros. O homem, sacudido pela abrupta revelação, também se virou. E Leonardo jamais imaginou que veria aquela mulher novamente. O que estava acontecendo? O que havia quebrado a bolha de proteção que ele havia construído em sua mente? Você está viva. Leonardo conseguiu pronunciar, sua voz embargada. As suposições sobre seu passado se desfaziam, cada certeza fragmentando. Mas antes que alguém pudesse se mover, a mulher caiu de joelhos,
os olhos em Sofia, uma expressão de desespero estampada em seu rosto. Perdoa-me, minha filha, perdoa-me, eu voltei, ela gritou, mas suas palavras se perderam em meio ao tumulto. O homem, ao lado de Leonardo, parecia prestes a explodir. Você não entende, ela não pode ficar aqui. Ele parecia desesperado. E naquele instante, um grito estridente atravessou o ar. Saia do caminho! Uma figura encapuzada surgiu da multidão, correndo em direção à mãe de Sofia. Todas as atenções se voltaram para ela, o ambiente congelando em terror. O coração de Leonardo disparou. A mulher, sem hesitar, levantou a mão como se estivesse esperando o impacto, e numa fração de segundo, as chamas se acenderam ao seu redor. Era como se o fogo nascesse do nada, consumindo tudo. O caos se instalou. Todos começaram a gritar, crianças correndo em direção oposta, enquanto Leonardo puxava Sofia para perto, os olhos fixos na mulher. Mãe! Sofia gritou, mas Leonardo segurava. Seu braço não queria que ela estivesse perto daquela cena. Quando o fogo se deslocava, o homem gritou: Não! Você não pode! A revelação de que havia algo muito mais profundo, algo que ligava todos eles, pairava no ar. Então, no meio da fumaça e das chamas, a mulher virou-se para Leonardo. Seus olhos encontraram os dele, e entre as palavras distorcidas pela dor, uma frase escapou de seus lábios. Você nunca soube, mas o seu pai, ele não é quem você pensa que é. O impacto foi como um soco em seu estômago. O mundo começou a desmoronar. O que mais ele não sabia? O que realmente existia por trás de todas as mentiras que cercavam sua família. O fogo dançava ao redor deles, mas o verdadeiro inferno estava dentro de seu peito. E enquanto olhava para Sofia, inquieta e assustada, ele soube que a jornada tinha apenas começado. Leonardo estava em choque. A mulher na frente dele, a mãe de Sofia, gritou aquelas palavras que ecoavam como um trovão em sua mente. Você nunca soube, mas o seu pai, ele não é quem você pensa que é. Cada sílaba batia nele como uma onda, arrastando-o para um mar de confusão. O que isso significava? Sua vida, sua família, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Enquanto o fogo dançava ao redor deles, ele sentiu seus pulmões apertarem. A fantasia de felicidade da festa se desvaneceu. Os gritos das crianças se misturavam com as chamas, mas a única coisa que importava era aquele instante. Ele olhou para Sofia, que estava ali, assustada e perdida. O que faria quando a verdade viesse à tona? Como protegeria aquela garotinha inocente dos horrores do mundo? Então, a mulher se atreveu a dar um passo em direção a Sofia, seu rosto marcado pela dor. Sofia, meu amor, eu voltei para te levar comigo. A declaração explodiu no ar como uma bomba. O choque foi palpável. Leonardo sentiu o estômago revirar. Ele não podia permitir isso. Não agora. Não, você não pode, ele gritou, segurando Sofia com mais força. O olhar da mulher se encheu de desespero. Eu preciso explicar. Precisamos sair daqui. Nós temos que ir. Mas enquanto ela falava, a multidão começava a se agitar. As pessoas, empurrando umas às outras, tentando escapar do caos. O homem que tinha falado antes se aproximou de Leonardo agitado. Você precisa entender. Seu pai é alguém muito poderoso. A volta dela significa que algo terrível está prestes a acontecer. Eles vão atrás dela novamente. Leonardo piscou, tentando processar tudo. O que ele sabia sobre seu pai? Os homens internos que sempre estavam ao seu redor, as reuniões secretas, os mistérios. E agora isso.
Era uma verdade que ele nunca pediu para enfrentar. Eles quem? Ele perguntou, a voz trêmula. Quem está atrás dela? O homem respirou fundo e, por um instante, seus olhos pareciam mais jovens, como os de um amigo que sabia de algo obscuro. São pessoas perigosas. O que aconteceu na noite em que sua mãe desapareceu foi apenas a ponta do iceberg. Isso envolve você, Leonardo. Você é parte disso. Você é a única chance que ela tem. As palavras penetraram fundo, como uma faca cortando a carne. Leonardo olhou para Sofia, que olhava para ele com olhos esperançosos. A pequena não entendia a gravidade da situação, mas ele sim. O que ele deveria fazer? Protegê-la ou investigar a verdade? Enquanto o incêndio começava a consumir os bolos e as decorações ao redor, uma sombra se ergueu. Uma figura emergiu do caos, mais uma vez encapuzada, mas agora tinha um olhar penetrante que fez o coração de Leonardo saltar. Quando a pessoa puxou o capuz, a luz revelou seu rosto. Era Clara, sua irmã, que ele não via há anos. Leonardo, venha comigo! Ela gritou, o pânico marcando suas palavras. É uma armadilha. Não é seguro aqui. A multidão tumultuada parecia uma onda de incerteza, enquanto seu coração disparava, sua mente em frenesi. Sua irmã, Clara, estava no meio disso tudo. Como ela sabia? Clara, o que está acontecendo? Ele a questionou, a voz elevada na confusão. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher que se dizia mãe de Sofia entregou a última peça do quebra-cabeça. Clara, você sabia de tudo isso. Por que nunca me contou? A tensão ficou insuportável, e quando Clara hesitou, um clarão iluminou o céu. Exatamente no mesmo instante, uma explosão distante ecoou ao redor, fazendo a terra tremer sob os pés deles. O pânico tomou conta. O que mais poderia acontecer naquela noite? Leonardo sentiu a mão de Sofia apertar a sua, e naquele momento ele soube que a resposta estava mais perto do que jamais imaginou. Havia perigos ocultos e verdades profundas nesta história. E a única coisa que ele tinha certeza era que precisava proteger Sofia, mesmo que isso significasse enfrentar os monstros do seu passado, e aceitar que a verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira. Leonardo estava em choque. A mulher na sua frente, a mãe de Sofia, gritou aquelas palavras que ecoavam como um trovão em sua mente. Você nunca soube, mas o seu pai, ele não é quem você pensa que é. Cada sílaba batia nele como uma onda, arrastando-o para um mar de confusão. O que isso significava? Sua vida, sua família, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Enquanto o fogo dançava ao redor deles, ele sentiu seus pulmões apertarem. A fantasia de felicidade da festa se desfazia. Os gritos das crianças se misturavam com as chamas, mas a única coisa que importava era aquele instante. Ele olhou para Sofia, que estava ali, assustada e perdida. O que faria quando a verdade viesse à tona? Como protegeria aquela garotinha inocente dos horrores do mundo? Então a mulher se atreveu a dar um passo em direção a Sofia, seu rosto marcado pela dor. Sofia, meu amor, eu voltei para te levar comigo. A declaração explodiu no ar, como uma bomba. O choque foi palpável. Leonardo sentiu o estômago revirar. Ele não podia permitir isso. Não agora! Não, você não pode! Ele gritou, segurando Sofia com mais força. O olhar da mulher se encheu de desespero. Eu preciso explicar. Precisamos sair daqui. Nós temos que ir. Mas enquanto ela falava, a multidão começava a se agitar, as pessoas empurrando umas às outras, tentando escapar do caos. O homem que tinha falado antes se aproximou de Leonardo, agitado.
Você precisa entender. Seu pai é alguém muito poderoso. A volta dela significa que algo terrível está prestes a acontecer. Eles vão atrás dela novamente. Leonardo piscou, tentando processar tudo. O que ele sabia sobre seu pai? Os homens internos que sempre estavam ao seu redor, as reuniões secretas, os mistérios. E agora isso era uma verdade que ele nunca pediu para enfrentar. Eles quem? Ele perguntou, a voz trêmula. Quem está atrás dela? O homem respirou fundo e, por um instante, seus olhos pareciam mais jovens, como os de um amigo que sabia de algo obscuro. São pessoas perigosas. O que aconteceu na noite em que sua mãe desapareceu foi apenas a ponta do iceberg. Isso envolve você, Leonardo. Você é parte disso. Você é a única chance que ela tem. As palavras penetraram fundo, como uma faca cortando a carne. Leonardo olhou para Sofia, que olhava para ele com olhos esperançosos. A pequena não entendia a gravidade da situação, mas ele sim. O que ele deveria fazer? Protegê-la ou investigar a verdade, enquanto o incêndio começava a consumir? Os bolos e as decorações ao redor, uma sombra se ergueu. Uma figura emergiu do caos, mais uma vez encapuzada, mas agora tinha um olhar penetrante que fez o coração de Leonardo saltar. Quando a pessoa puxou o capuz, a luz revelou seu rosto. Era Clara, sua irmã, que ele não via há anos. Leonardo, venha comigo, ela gritou, o pânico marcando suas palavras. É uma armadilha, não é seguro aqui. A multidão tumultuada parecia uma onda de incerteza, enquanto seu coração disparava. Sua mente em frenesi. Sua irmã, Clara, estava no meio disso tudo. Como ela sabia? Clara, o que está acontecendo? Ele a questionou, a voz elevada na confusão. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher que se dizia mãe de Sofia entregou a última peça do quebra-cabeça. Clara, você sabe. Você sabia de tudo isso. Por que nunca me contou? A tensão ficou insuportável, e quando Clara hesitou, um clarão iluminou o céu. Exatamente no mesmo instante, uma explosão distante ecoou ao redor, fazendo a terra tremer sob os pés deles. O pânico tomou conta. O que mais poderia acontecer naquela noite? Leonardo sentiu a mão de Sofia apertar a sua, e naquele momento ele soube que a verdade estava prestes a ser exposta de uma maneira que mudaria tudo. A mulher na porta, seus olhos vidrados, falou de forma hesitante. A verdade que eu escondi, que seu pai não é seu pai. O impacto da frase bateu como um raio. Os olhares se cruzaram. A confusão era geral. O quê? A resposta ficou presa na garganta. Meus pais, quem são eles então? As palavras de Sofia soaram como um eco no salão. O caos ao redor parecia distante, o mundo desmoronando em um instante que se esticava. E enquanto ele olhava para sua irmã, Clara, uma nova pergunta ardia em sua mente. O que mais estava escondido? E quem realmente eram as pessoas que ele considerava sua família? Enquanto as chamas iluminavam o caos, uma nova verdade se formava. João. O pai que ele sempre conheceu poderia ter um papel muito diferente do que ele supunha. E se tudo fosse uma grande mentira? O chão sob seus pés parecia se abrir, levando Leonardo a um abismo que ele nunca quis explorar. A reviravolta o deixou paralisado. A urgência do momento não podia ser ignorada. E agora a pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para descobrir quem realmente era? Leonardo estava em choque. A mulher na sua frente, a mãe de Sofia, gritou aquelas palavras que ecoavam como um trovão em sua mente. Você nunca soube, mas o seu pai, ele não é quem você pensa que é.
Cada sílaba batia nele como uma onda, arrastando-o para um mar de confusão. O que isso significava? Sua vida, sua família, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Enquanto o fogo dançava ao redor deles, ele sentiu seus pulmões apertarem. A fantasia de felicidade da festa se desfazia. Os gritos das crianças se misturavam com as chamas, mas a única coisa que importava era aquele instante. Ele olhou para Sofia, que estava ali, assustada e perdida. O que faria quando a verdade viesse à tona? Como protegeria aquela garotinha inocente dos horrores do mundo? Então a mulher se atreveu a dar um passo em direção a Sofia, seu rosto marcado pela dor. Sofia, meu amor, eu voltei para te levar comigo. A declaração explodiu no ar, como uma bomba. O choque foi palpável. Leonardo sentiu o estômago revirar. Ele não podia permitir isso. Não agora. Não, você não pode, ele gritou, segurando Sofia com mais força. O olhar da mulher se encheu de desespero. Eu preciso explicar. Precisamos sair daqui. Nós temos que ir. Mas enquanto ela falava, a multidão começava a se agitar, as pessoas empurrando umas às outras, tentando escapar do caos. O homem que tinha falado antes se aproximou de Leonardo agitado. Você precisa entender. Seu pai é alguém muito poderoso. A volta dela significa que algo terrível está prestes a acontecer. Eles vão atrás dela novamente. Leonardo piscou, tentando processar tudo. O que ele sabia sobre seu pai? Os homens internos que sempre estavam ao seu redor, as reuniões secretas, os mistérios. E agora isso. Era uma verdade que ele nunca pediu para enfrentar. Eles quem? Ele perguntou, a voz trêmula. Quem está atrás dela? O homem respirou fundo e por um instante seus olhos pareciam mais jovens, como os de um amigo que sabia de algo obscuro. São pessoas perigosas. O que aconteceu na noite em que sua mãe desapareceu foi apenas a ponta do iceberg. Isso envolve você, Leonardo. Você é parte disso. Você é a única chance que ela tem. As palavras penetraram fundo, como uma faca cortando a carne. Leonardo olhou para Sofia, que olhava para ele com olhos esperançosos. A pequena não entendia a gravidade da situação, mas ele sim. O que ele deveria fazer? Protegê-la ou investigar a verdade? Enquanto o incêndio começava a consumir os bolos e as decorações ao redor, uma sombra se ergueu. Uma figura emergiu do caos, mais uma vez encapuzada, mas agora tinha um olhar penetrante que fez o coração de Leonardo saltar. Quando a pessoa puxou o capuz, a luz revelou seu rosto. Era Clara, sua irmã, que ele não via há anos. Leonardo, venha comigo! Ela gritou, o pânico marcando suas palavras. É uma armadilha! Não é seguro aqui! A multidão tumultuada parecia uma onda de incerteza, enquanto seu coração disparava. Sua mente em frenesim. Sua irmã Clara estava no meio disso tudo. Como ela sabia? Clara, o que está acontecendo? Ele a questionou, mas antes que ela pudesse responder, a mulher que se dizia mãe de Sofia fez uma revelação devastadora. Clara, você sabia! Você sabia de tudo isso! Por que nunca me contou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara hesitou, o olhar vacilante. Eu não pude. Você não estava pronto para isso. A tensão era palpável. Os olhares se cruzaram e Leonardo sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Não pode ser verdade. O que mais você escondeu de mim? E naquele instante, uma explosão distante ecoou ao redor.
fazendo a terra tremer sob os pés deles. O pânico tomou conta. "Fuja, Leonardo!" Clara gritou, mas ele estava paralisado. A figura encapuzada se aproximou novamente, revelando um sorriso sinistro. "É hora de finalmente descobrir a verdade, Leonardo." A voz era familiar, mas ao mesmo tempo grotesca, como um eco de seu próprio passado. "Você não pode!" ele berrou, recuando. "Você não pode fazer isso comigo!" Mas a figura riu e a atmosfera ficou elétrica. "A verdade não pode ser escondida para sempre. Você ainda não sabe quem você realmente é. Mas eu sei." Uma onda de desespero tomou conta de Leonardo. Enquanto o caos se instalava, a mulher olhava para ele, sua expressão misturando medo e raiva. "Leonardo, não acredite nele. Ele é um mentiroso." "Chega!" o encapuzado gritou. "Você vai ver, o homem em quem você sempre confiou não é quem você pensa que é. E Sofia, ela não é sua irmã." As palavras atingiram Leonardo como um soco no estômago. Toda a sua vida voltou a ser uma maré de dúvidas. Ele olhou para Sofia, que parecia tão confusa, tão perdida. O que era real? O que era mentira? E enquanto os gritos e as chamas dançavam ao seu redor, um novo tremer de terror surgiu em seu coração. Ele sabia que a verdade estava prestes a desmoronar. E com essa revelação, o futuro deles poderia ser mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Leonardo estava em choque. A mulher na sua frente, a mãe de Sofia, gritou aquelas palavras que ecoavam como um trovão em sua mente. "Você nunca soube, mas o seu pai, ele não é quem você pensa que é." Cada sílaba batia nele como uma onda, arrastando-o para um mar de confusão. O que isso significava? Sua vida, sua família, tudo o que ele conhecia, estava prestes a desmoronar. Enquanto o fogo dançava ao redor deles, ele sentiu seus pulmões apertarem. A fantasia de felicidade da festa se desfazia. Os gritos das crianças se misturavam com as chamas, mas a única coisa que importava era aquele instante. Ele olhou para Sofia, que estava ali, assustada e perdida. O que faria quando a verdade viesse à tona? Como protegeria aquela garotinha inocente dos horrores do mundo? Então a mulher se atreveu a dar um passo em direção a Sofia, seu rosto marcado pela dor. "Sofia, meu amor, eu voltei para te levar comigo." A declaração explodiu no ar como uma bomba. O choque foi palpável. Leonardo sentiu o estômago revirar. Ele não podia permitir isso. "Não agora." "Não, você não pode!" ele gritou, segurando Sofia com mais força. O olhar da mulher escapar do caos. O homem que tinha falado antes se aproximou de Leonardo, agitado. "Você precisa entender. Seu pai é alguém muito poderoso. A volta dela significa que algo terrível está prestes a acontecer. Eles vão atrás dela novamente." Leonardo piscou, tentando processar tudo. O que ele sabia sobre seu pai, os homens internos que sempre estavam ao seu redor, as reuniões secretas, os mistérios, e agora isso. Era uma verdade que ele nunca pediu para enfrentar. "Eles quem?" ele perguntou, a voz trêmula. "Quem está atrás dela?" O homem respirou fundo e por um instante seus olhos pareciam mais jovens, como os de um amigo que sabia de algo obscuro. "São pessoas perigosas. O que aconteceu na noite em que sua mãe desapareceu foi apenas a ponta do iceberg. Isso envolve você, Leonardo. Você é parte disso. Você é a única chance que ela tem." As palavras penetraram fundo, como uma faca cortando a carne. Leonardo olhou para Sofia, que olhava para ele com olhos esperançosos.
A pequena não entendia a gravidade da situação, mas ele sim. O que ele deveria fazer? Protegê-la ou investigar a verdade? Enquanto o incêndio começava a consumir os bolos e as decorações ao redor, uma sombra se ergueu. Uma figura emergiu do caos, sempre encapuzada, mas agora tinha um olhar que fazia o coração de Leonardo saltar. Quando a pessoa puxou o capuz, a luz revelou seu rosto. Era Clara, sua irmã, que ele não via há anos. Leonardo, venha comigo. Ela gritou, o pânico marcando suas palavras. É uma armadilha, não é seguro aqui. A multidão tumultuada parecia uma onda de incerteza, enquanto seu coração disparava, sua mente em frenesi. Sua irmã Clara estava no meio disso tudo? Como ela sabia? Clara, o que está acontecendo? Ele a questionou. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher que se dizia mãe de Sofia fez uma revelação devastadora. Clara, você sabia. Você sabia de tudo isso. Por que nunca me contou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara hesitou, o olhar vacilante. Eu não pude. Você não estava pronto para isso. A tensão era palpável. Os olhares se cruzaram, e Leonardo sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Não pode ser verdade. O que mais você escondeu de mim? E naquele instante, uma explosão distante ecoou ao redor, fazendo a terra tremer sob os pés deles. O pânico tomou conta. Fuja, Leonardo! Clara gritou, mas ele estava paralisado. A figura encapuzada se aproximou novamente, revelando um sorriso sinistro. E ao se aproximar, os olhos dela revelaram-se disfarçados por uma frieza que o fez dar um passo para trás. É hora de finalmente descobrir a verdade, Leonardo. A voz era grave e a atmosfera ficou elétrica. Precisamos falar sobre seu verdadeiro legado. Seu pai sempre soube que isso iria acontecer e planejou tudo. Ele não é quem você pensa que é. E você é um herdeiro de um império que sempre esteve nas sombras. Sua mãe não te deixou. Ela precisou te proteger. As palavras atingiram Leonardo como um raio. Ele olhou para Sofia, que parecia tão confusa e perdida. O que era real? O que era mentira? Então a figura encapuzada puxou um colar de dentro da roupa. Um colar com um símbolo familiar que deixou Leonardo gelado. Era o mesmo símbolo que estava na joia que sua mãe usava quando desapareceu. O que você fez com minha mãe? Ele esperneou. Mas antes que a mulher pudesse responder, outra explosão abalou o ambiente, e o caos tomou conta novamente. Dentro da fumaça e do pânico, uma risada ecoou. Que comece o jogo, Leonardo. Desta vez, as máscaras cairão. E enquanto Leonardo tentava entender em meio ao caos, a figura desapareceu numa nuvem de fumaça, deixando apenas perguntas e um caminho escuro à frente. As chamas dançavam ao redor, enquanto a verdade se escondia nas sombras. O que mais ele poderia descobrir? A jornada de desvendamento havia apenas começado, e Leonardo sabia que precisava encontrar as respostas antes que fosse tarde demais. Leonardo estava em choque. A mulher na sua frente, a mãe de Sofia, gritou aquelas palavras que ecoavam como um trovão em sua mente. Você nunca soube, mas o seu pai, ele não é quem você pensa que é. Cada sílaba batia nele como uma onda, arrastando-o para um mar de confusão. O que isso significava? Sua vida, sua família, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Enquanto o fogo dançava ao redor deles, ele sentiu seus pulmões apertarem. A fantasia de felicidade da festa se desfazia. Os gritos das crianças se misturavam com as chamas, mas a única coisa que importava era aquele instante. Ele olhou para Sofia, que estava ali, assustada e perdida. O que faria quando a verdade viesse à tona? Como protegeria aquela garotinha inocente dos horrores do mundo?
Então a mulher se atreveu a dar um passo em direção a Sofia, seu rosto marcado pela dor. Sofia, meu amor, eu voltei para te levar comigo. A declaração explodiu no ar, como uma bomba. O choque foi palpável. Leonardo sentiu o estômago revirar. Ele não podia permitir isso. Não agora. Não, você não pode! Ele gritou, segurando Sofia com mais força. O olhar da mulher se encheu de desespero. Eu preciso explicar. Precisamos sair daqui, nós temos que ir. Mas enquanto ela falava, a multidão começava a se agitar, as pessoas empurrando umas às outras, tentando escapar do caos. O homem que tinha falado antes se aproximou de Leonardo, agitado. Você precisa entender. Seu pai é alguém muito poderoso. A volta dela significa que algo terrível está prestes a acontecer. Eles vão atrás dela novamente. Leonardo piscou, tentando processar tudo. O que ele sabia sobre seu pai? Os homens internos que sempre estavam ao seu redor, as reuniões secretas, os mistérios. E agora isso. Era uma verdade que ele nunca pediu para enfrentar. Eles quem? Ele perguntou, a voz trêmula. Quem está atrás dela? O homem respirou fundo. E por um instante, seus olhos pareciam mais jovens, como os de um amigo que sabia de algo obscuro. São pessoas perigosas. O que aconteceu na noite em que sua mãe desapareceu foi apenas a ponta do iceberg. Isso envolve você, Leonardo. Você é parte disso. Você é a única chance que ela tem. As palavras penetraram fundo, como uma faca cortando a carne. Leonardo olhou para Sofia, que olhava para ele com olhos esperançosos. A pequena não entendia a gravidade da situação. Mas ele sim. O que ele deveria fazer? Protegê-la ou investigar a verdade? Enquanto o incêndio começava a consumir os bolos e as decorações ao redor, uma sombra se ergueu no caos. Uma figura aparecia, encapuzada, mas agora a intensidade de seu olhar fez o coração de Leonardo saltar. Quando a pessoa puxou o capuz, era Clara, sua irmã, que ele não via há anos. Leonardo, venha comigo, ela gritou, o pânico marcando suas palavras. É uma armadilha, não é seguro aqui. A multidão tumultuada parecia uma onda de incerteza. E em meio a essa incerteza, uma nova revelação surgiu. Clara, o que está acontecendo? Ele a questionou, desassossegado. A mulher do passado de Sofia olhava entre eles, confusa, e a tensão aumentava. Mas antes que Clara pudesse responder, a figura encapuzada franziu a testa. E então, balançando a cabeça, fez um gesto desesperado. Eu sinto muito, mas você tem que saber a verdade imediatamente, Clara exclamou, e a atmosfera ao redor deles pareceu parar. A verdade que seu pai escondeu. A sua mãe não foi sequestrada. Ela está viva e está com ele. Um grito ecoou. Leonardo se virou e todos os rostos ao redor estavam fixos nele, boquiabertos. O homem que havia falado antes, seu rosto agora pálido como a neve. Não pode ser! Isso é impossível! Ele se virou em pânico, os olhos saltando, as palavras se misturando à fumaça. Ela estava no nosso lado o tempo todo. Clara continuou, a voz tremulante. Seu pai a trouxe de volta, mas não como você imagina. Ele precisava que ela voltasse para completar o plano dele. Leonardo sentiu o chão abaixo dele estremecer. Não, isso não pode ser verdade. O horror tomou conta dele. Você não pode estar falando sério, Clara. Sofia puxou seu braço, a expressão dela mesclava confusão e medo. Um murmurinho surgiu entre os outros, enquanto todos processavam a revelação devastadora. E se ela estiver nas sombras agora? E se for ela quem está manipulando tudo isso? O homem que havia falado antes começou a vacilar, sua voz carregada de desespero. Você não pode, não é verdade. O homem começou a recuar, as mãos tremendo.
A afirmação de Clara pairava no ar, e uma sensação de impotência se instalou. O que mais ele não sabia? Quem era o verdadeiro vilão nessa história? O fumo envolvia todos, ofuscando a saída. E enquanto uma série de gritos e confusões se formava ao redor, a verdade pulsava como um grito dentro. De Leonardo. Ele olhou para Sofia, que olhava ao redor, e o nó na garganta dele apertou. Precisamos sair daqui, agora! Mas com cada palavra, cada passo que ele dava, a sombra de seu passado ameaçava engoli-lo. Um novo tipo de desespero o abateu. Que estava acontecendo? A verdade se revelaria penosamente, ou algo mais terrível estava por vir. A resposta pairava, quase ao alcance, e, no entanto, tão distante quanto uma memória esquecida. O que mais poderia ocorrer naquela noite de caos e revelações indesejadas? Leonardo olhou em volta, a fumaça envolvia tudo e todos ajudando a esconder a verdade. Mas a revelação de Clara ecoava em sua mente. Ele tinha que agir. Não podia deixar que Sofia, essa garotinha cheia de vida e a inocência, fosse puxada para esse mar de mentiras. Com um aperto no coração, ele percebeu que precisava tomar uma decisão. E rápido, a multidão em pânico se aglomerava próxima à saída, tentando entender o que estava acontecendo. Os gritos misturavam-se à fumaça, criando um clima de desespero. As chamas dançavam, mas havia algo mais perigoso nas sombras. Ele puxou Sofia para mais perto dele, com as mãos tremendo, e se virou para Clara. Nós precisamos sair. Agora! Clara assentiu, os olhos cheios de determinação. Aqui, pelas laterais. Vamos! Eles começaram a correr em direção a uma saída lateral, passando por rostos apavorados. Leonardo conseguia sentir o calor das chamas em seu rosto, e o medo o acompanhava como uma sombra. Mas havia também um fio de esperança, a vontade de proteger Sofia e descobrir a verdade. Então uma nova explosão atingiu, não muito longe. O chão tremeu, e as paredes pareciam querer desabar. Leonardo sentiu o coração disparar. Segurem-se! Ele gritou, puxando Sofia e Clara para perto, enquanto a energia ao redor se tornava caótica. Finalmente, encontraram uma porta que se abria com um rangido angustiante. Do lado de fora, o ar parecia mais fresco, mas os ecos de gritos e chamas ainda estavam presentes. A festa estava se transformando em um pesadelo, e a realidade se impunha com força. Uma vez do lado de fora, Clara se virou para Leonardo. Precisamos ir para longe daqui. Eles estão atrás de nós. Mas antes que pudesse terminar, um grupo de homens surgiu. Olhares frios, sorrisos doentios. O que eles queriam? Ei, vocês, não é seguro aqui, um deles disse. E Leonardo percebeu que tudo poderia desmoronar novamente. Ele não sabia em quem confiar. Mas as palavras de Clara ecoavam. Seu pai, ele não é quem você pensa. E que significava isso para ele? Por que estava tão envolvido em tudo isso? Se você realmente é quem diz ser, então mostre-se. Diga a verdade. Uma voz feminina dirigiu-se a eles. Era a mulher que havia gritado mais cedo, e o entendimento começou a desmoronar mais uma vez em sua mente. Você precisa saber que não é só isso. Sua mãe. Basta! Leonardo gritou. Chega de mentiras. Ele não podia se permitir mais confusão. Tudo estava se movendo rápido demais. Ele precisava de respostas, mas não agora. Era hora de salvar Sofia. No calor do momento, ele puxou Sofia e Clara para o canto. Precisamos ir. Longe. Não queremos mais confusão. Com a mente acelerada, Leonardo olhou ao redor e decidiu. Juntos, eles correriam para um futuro incerto, mas ao menos estariam a salvo. No fundo, ele sabia que precisava descobrir a verdade sobre sua família.
Mas por ora, a segurança de Sofia era sua única prioridade. Enquanto corriam, um novo sentido de liberdade encheu o peito de Leonardo. Podia sentir a brisa fresca acariciando seu rosto. E mesmo com os ecos do passado ainda em sua mente, uma nova determinação brotou dentro dele. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas neste momento, pelo menos, eles estavam juntos. E aí, pessoal? Se você curtiu essa história e quer acompanhar mais episódios cheios de emoção e mistérios, você precisa se inscrever no canal agora. Não fique de fora do que vem por aí. Esmague esse botão de like. Isso ajuda muito a alimentar o algoritmo e nos permite criar mais conteúdo incrível para vocês. Quero saber tudo sobre o que você achou desse final. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Isso é muito importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho extraordinário. Juntos, vamos fazer essa comunidade crescer e explorar histórias ainda mais emocionantes.